Irmãos, abram suas Bíblias no Salmo de número 128. Assim diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, e os teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra ministrada, lida aqui. Teu Espírito Santo possa vir a falar aos corações e aplicar aos corações, Senhor. Que a tua palavra produza frutos de bênçãos, frutos de restauração, frutos de misericórdia, frutos de paz, frutos de prosperidade, frutos de felicidade. Que teu Espírito Santo possa vir a falar conosco hoje através dela. É isso que eu te peço. Desde já te agradeço, em nome de Jesus Cristo, pelo perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para o Salmo de número 128, nós podemos ver que ela é uma joia da espiritualidade bíblica. E justamente esse salmo ele se torna uma síntese da teologia da aliança. Esse salmo ele está inserido entre os cânticos de peregrinação. E esse salmo ele revela que a verdadeira felicidade não é circunstancial, mas ela é teológica. A verdadeira felicidade ela não depende das suas circunstâncias, mas ela é teológica, porque ela nasce de um relacionamento correto com Deus. Inúmeras pessoas, inúmeros crentes, eles têm as suas felicidades baseadas em inúmeras coisas, como casa, carro, prosperidade, bens materiais, filhos, pais, mães. E quando essas coisas são tiradas deles, eles ficam profundamente entristecidos e muitos deles até perdem o sentido da vida. Quando a gente olha que essa felicidade, ela nasce de um relacionamento correto com Deus, quando nós conseguimos compreender a sua vontade e obedecê-la, aí sim, nós começamos a experimentar esse princípio de felicidade. Nós vivemos, irmãos, numa geração que ela tenta redefinir felicidade em vários termos. Termos como prazer, termos como sucesso, termos como autonomia. Quando a pessoa se sente dona de si mesma, ela fala, agora sim, eu sou feliz. E mais para frente ela acaba se frustrando com os pesares da vida. Contudo, quando a gente começa a olhar para o Salmo de número 128, o salmista confronta essa visão dessa geração, ao declarar que o homem verdadeiramente feliz é aquele que teme
ao Senhor. Quando nós estudamos no seminário e com base na nossa teologia, é fundamental que a gente entenda que a felicidade humana, ela está totalmente subordinada à glória de Deus. Totalmente. Quando nós vemos o breve catecismo de Westminster, o fim principal do homem é o quê? Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para todo o sempre. Nós temos baseado a nossa felicidade com base no que nós vemos, ouvimos e sentimos. E todas essas coisas muitas vezes relacionadas a tudo que está aqui, nesse presente e agora. Por isso que muitos de nós experimentamos uma felicidade com base em todas essas circunstâncias, que no final de tudo, isso é extremamente pequeno e superficial. Nós se contentamos, irmãos, com pequenos momentos de prazer. Nós se contentamos com uma pequena felicidade momentânea, em conquistar algo que mais para frente, muitas vezes, já não faz mais sentido para nós. Quando nós começamos a olhar esse contexto, este salmo está profundamente enraizado na teologia mosaica da bênção e da maldição, lá de Deuteronômio 28. Ele também ecoa as promessas abraâmicas, lá de Gênesis 12, especialmente no que diz respeito à descendência e à prosperidade sobre aliança com Deus. Historicamente falando, irmãos, ele era cantado por peregrinos que subiam Jerusalém. E isso indica que a vida descrita aqui, ela não é uma vida isolada, mas sim vivida em comunidade diante de Deus. Nós esquecemos que muitas vezes a base da nossa felicidade é ver o nosso irmão feliz também. Da mesma forma que nós choramos com os que choram, nós também se alegramos com os que se alegram. E quando nós olhamos para essa sociedade e nós vemos valores invertidos, nós vemos uma base extremamente superficial a respeito do que se diz felicidade. Quando nós olhamos historicamente esse salmo, ele aponta para o reino de Deus e a ordem perfeita, espiritual, familiar e social, que será plenamente restaurada em Cristo Jesus, onde tudo isso foi perdido lá no Éden com a queda. Então hoje, a nossa visão a respeito de prosperidade e felicidade, ela é muito pequena e é baseada em materialismo inúmeras vezes, como muitas igrejas pregam aí. Se você é rico, você é feliz e você tem Deus. Se você é pobre, você é triste e Deus não é contigo. Essa maldita teologia que contaminou a igreja na década de 90, 80, 2000. Onde se mediu o parâmetro de um crente sobre aquilo que ele tinha, não sobre aquilo que ele era realmente na presença de Deus. Um dos primeiros pontos dessa pregação
que eu quero deixar está baseada no temor do Senhor como princípio pactual da vida. A sua vida deve girar em temer ao Senhor. Um homem que teme ao Senhor, irmãos, é um homem que vive, que anda, que pensa, que age conforme as Escrituras falam. Ele não está preocupado com o que os outros pensam, mas sim sobre o que Deus pensa dele. Você chegou a já fazer essa pergunta? O que Deus pensa de mim? Como que Deus me vê de lá do alto? Será que o Senhor me vê como um servo fiel? Que está apto para a sua obra? Ou não? Como o Senhor nos vê? Como que o Senhor sabe se realmente nós estamos felizes? Será que é por causa do nosso status? Ou porque nós estamos felizes porque nós tememos o Senhor e servimos Ele com alegria? Como o Senhor vê o parâmetro de felicidade nossa? Quando nós olhamos o termo de temor do Senhor, ele é um conceito central da teologia bíblica. Ele envolve reverência, amor, submissão e obediência. Não é um medo servil, no qual as pessoas acham que temor ao Senhor é ficar com medo de Deus. Não é isso. O temor ao Senhor é uma resposta da aliança que Ele fez com você. É uma resposta da aliança no qual você serve, você ama, você adora, você reverencia e você obedece. Dr. Martyn Lloyd-Jones, dos grandes pregadores, que morreu em 1981, ele acrescenta: não existe verdadeira alegria fora da submissão da vontade de Deus. As pessoas que estão entregues ao mundo, elas acham que elas estão felizes. E tudo aquilo que elas vivem é extremamente superficial. Elas acham que são felizes, elas acham que estão bem-sucedidas, elas acham que são prósperas. Elas estão vivendo uma falsa ilusão do que realmente é felicidade. João Calvino, ele faz uma afirmação fantástica sobre isso, que o temor do Senhor é o início e o resumo de toda a justiça. Que sem esse temor, toda tentativa de felicidade é ilusória. Existem inúmeras pessoas, irmãos, que estão mergulhadas no campo da ilusão. Quem já assistiu aquele filme Matrix, não é verdade? Onde é apresentada uma realidade paralela, onde eles sentem, onde eles vivem, onde eles comem e sentem o sabor, mas que na realidade tudo aquilo é uma ilusão, onde o eu verdadeiro deles está em outro lugar. E essas pessoas estão assim, com as suas mentes aprisionadas pelos poderes e potestades deste mundo, vivendo uma eterna ilusão, como se não houvesse um amanhã, como se não houvesse um dia de prestação de contas,
como se não houvesse a própria morte. E vivem como se fossem eternos. Mas quando eles morrem, é como se eles tivessem nunca vivido. Pessoas que estão mergulhadas, irmãos, onde tudo aquilo de conceito de felicidade é baseado nas coisas que giram ao seu redor. E se alguma coisa sai fora desse eixo, o centro da felicidade dela é abalado. Mas nós, irmãos, que somos crentes tementes ao Senhor, sabemos que o centro da nossa felicidade está em Cristo Jesus, em adorá-lo, servi-lo, reverenciá-lo e obedecê-lo. Quando o Salmo diz andar nos seus caminhos, e andar aqui significa implicar em continuidade, estilo de vida, perseverança. A vida cristã, irmãos, ela requer disciplina para que haja continuidade dela. Ela não é um evento único, onde você anda no caminho hoje e amanhã você não anda mais. Os crentes verdadeiros fazem com que isso seja contínuo. Isso se torna o estilo de vida deles, porque eles estão submissos à vontade de Deus. Nós, cristãos, não devemos viver por impulsos, irmãos. Nós vivemos por princípios. E os princípios revelados na sua palavra. A obediência, ela não é opcional. Ela nunca foi. Mas ela é a evidência de uma alma regenerada pelo Espírito Santo. Ela é uma evidência, porque só obedece a Deus quem realmente o teme e quem realmente o serve. Por que o mundo não obedece a Deus? Porque não existe um temor, não existe submissão, obediência e reverência. Só quem é crente, só quem foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro sabe o que é isso. Só aquele que quando pisa na bola, automaticamente vem aquele peso do pecado de acusação e ele vai correr para Cristo, vai entregar, pedir e implorar por misericórdia e perdão. Só quem é chamado por Ele, irmãos. O temor do Senhor, Ele reorganiza toda a nossa vida. E a nossa vida começa a girar em torno disso. Um segundo ponto é a redenção da vida ordinária. O Salmo apresenta uma visão elevada da vida comum, do trabalho, do casamento e dos filhos. De uma família que cresce estruturada, se mantém estruturada, continua estruturada e no final termina estruturada. Comerás do trabalho. Isso é dignidade do seu labor. Terás uma vida frutífera, alegria, intimidade, fertilidade conjugal, a oliveira.
estabilidade, continuidade e herança. Essas coisas fazem processo da nossa vida e caminhada cristã. E aí sim, você é bem-sucedido. E aí sim, você começa a experimentar a felicidade em Deus. E aí sim, tudo aquilo que você faz será abençoado em nome de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para esse salmo, nós vemos coisas maravilhosas, irmãos, a respeito até sobre a nossa família. Da mesma forma que a queda afetou a primeira família, a graça tem o poder de restaurar a criação em todas as suas esferas: emocional, conjugal, profissional. As bênçãos domésticas, irmãos, da família, são a evidência da bondade paternal do próprio Deus. O trabalho, o serviço que você está, é uma vocação. A família que você está é uma instituição divina. Ela é uma bênção, não é um luxo. Ela é uma ordem restaurada por Deus, que mantém ela de pé. Hoje, irmãos, nós vemos inúmeros lares desestruturados. E esses lares refletem a queda. Refletem as decisões erradas daquele primeiro casal. Como também nós vemos lares que se reconstroem, lares piedosos, que refletem a redenção e a graça de Cristo, onde a espiritualidade daquela família doméstica se torna central o temor de Deus. E nós vemos, irmãos, que essas bênçãos, essa extensão pactual é uma bênção. Quando o Salmo diz: a bênção flui de Sião, o que o salmista está querendo dizer aqui? A bênção flui de Sião. Isso simboliza que a bênção, ela flui somente na presença de Deus, e que fora dela isso se torna impossível. Mas o diabo, como o pai da mentira, cria um campo de ilusão para tragar as pessoas e achar que está tudo bem. Essa paz que ele fala de Israel, esse shalom completo, onde ver os filhos dos filhos, essa bênção de ver as gerações na igreja, isso reflete na teologia da aliança, na continuidade da aliança que Deus fez com você, que é derramada sobre a sua casa, que vai atingir os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, os seus trinetos. Mas tudo isso começa: feliz é o homem que o quê? Teme a Deus, teme ao Senhor. As bênçãos da aliança, irmãos, elas são tanto individuais para você, como também elas são corporativas para a sua família. Por isso, irmãos, que quando nós vivemos nessa comunidade, onde nós experimentamos essas bênçãos, nós temos que tomar muito cuidado em não ferir os irmãos na nossa jornada, na nossa caminhada. Não ferir os nossos filhos, não ferir os filhos do nosso próximo. Porque essa bênção, ela é perpétua. Essa aliança é contínua, ela é pactual.
Nós sabemos que a fé, irmãos, ela é pessoal, mas ela nunca é individualista. Porque os seus frutos recaem muitas vezes nas pessoas ao nosso redor, pessoas que nós amamos também. E nós devemos ter essa consciência, irmãos, de não ferir e não machucar. Muitas vezes a igreja se torna um campo de guerra, no qual deve ser um lugar de paz e restauração, onde as famílias experimentarão essa bênção do Salmo 128, onde elas serão prósperas, experimentarão a verdadeira felicidade em Deus, o completo shalom, a paz em Deus. A sua vida, ela afeta a vida da sua família. Pois é. A sua família afeta a vida da igreja. E a igreja afeta o mundo. Isso é um efeito cascata, irmãos. É como se fosse um paralelismo progressivo. Só que nós só vamos experimentar essas bênçãos, irmãos, quando realmente nós tememos ao Senhor. Dedicamos a nossa vida a Ele. Ao serviço, à submissão, à obediência a Ele. Quando nós olhamos esse Salmo 128, Cristo é o verdadeiro homem do Salmo 128. Ele temeu perfeitamente ao Pai. Ele andou perfeitamente nos caminhos do Pai. Ele garantiu por sua obediência as bênçãos da aliança que reflete na sua vida e na vida da sua família. Foi Cristo. Quando o primeiro Adão falhou, o segundo Adão foi perfeito, que é Cristo. E o segundo Adão venceu. E ele venceu e ele garantiu essas bênçãos que seriam derramadas sobre a nossa vida e sobre a vida da nossa família. Por meio dele, nós somos adotados como filhos. A nossa vida é restaurada e a nossa esperança é eterna. E por isso nós glorificamos. Quando nós vemos Cristo, aquilo que o mundo tenta redefinir como família, Cristo redefine como família. Agora nós somos parte da família de Deus, porque nós somos adotados por Ele. E aí sim nós experimentamos essa felicidade. Quando nós olhamos para esse Salmo 128, ele não é apenas descritivo, mas ele é convocatório, irmãos. Ele está convocando para que a gente viva essas bênçãos a partir do temor do Senhor. Ele nos chama a temer o Senhor com sinceridade, viver de forma íntegra, construir lares centrados em Deus e impactar as comunidades que estão espalhadas por aqui. Só que nós temos um grande desafio, irmãos. Um desafio final. Será que se a gente olhar para o espelho, a gente consegue fazer essa pergunta para a gente? Você tem vivido como alguém verdadeiramente bem-aventurado? O seu lar, ele reflete o reino de Deus? A sua vida aponta para Cristo? Felicidade, irmãos, não é baseada naquilo que você possui, mas em quem você pertence. E nós pertencemos ao Deus Todo-Poderoso. Em Cristo, irmãos, nós garantimos a plena felicidade. Nós garantimos que essas bênçãos de Deus não são temporárias, mas elas são eternas para a nossa vida.
E nós temos que nos concentrar em obedecê-lo. Só que tudo isso começa com que? Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E o andar aqui é continuamente. Que o Senhor nos levante, irmãos, em meio a essa geração tão fraca, tão débil, tão dispersa, que o Senhor nos levante como homens e mulheres que sejam tementes a Deus, que vivam nos caminhos do Senhor, para que no final da sua vida e o resumo de toda a obra dela, Deus possa falar: a sua vida glorificou o meu nome. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Será que é isso que nós vamos ouvir? Então, irmãos, esse salmo nos convoca a refletirmos como a nossa vida está perante a Deus, a refletirmos como nós temos vivido, se nós temos vivido prudentemente ou se nós estamos dispersos. Se nós realmente tememos a Deus, nós obedecemos e servimos Ele. Isso é o reflexo de uma vida restaurada e regenerada por Ele. Que o Senhor possa colocar no nosso coração hoje esse temor que muitas vezes tem se apagado como uma chama, mas que possa reacendê-la. E sabendo que Deus tem prazer em abençoar nossos filhos, sabemos que Deus tem prazer em abençoar as famílias, que a gente possa viver as bênçãos dessa aliança pactual que Ele fez conosco, lá na cruz do Calvário. Amém? Vamos orar? Papai querido, eterno Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra ministrada, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa vir aplicar essa palavra nos corações, trazendo transformação, restauração, mudança, regeneração, convocando, Senhor amado, o Seu povo a temê-lo, obedecê-lo, ser submisso à Sua vontade, Deus. Senhor, desde a queda o homem tem sido rebelde à Sua vontade. O homem tem parado de ouvir a Sua voz. O homem tem se centrado nas coisas do seu dia a dia, as tornando mais importantes do que estar na Sua presença. Mas que Teu Espírito Santo possa vir a regenerar, trabalhar e restaurar aquilo que um dia foi perdido e devolver esse primeiro amor, devolver essa chama, devolver a esperança, trazendo iluminação, Senhor amado. Que a gente possa viver essas bênçãos e essa felicidade que o Salmo 128 nos propõe de maneira completa. Que a gente possa viver essa paz, esse shalom por completo, Senhor. Abençoa as nossas vidas, tem misericórdia de nós, porque somos pecadores, falhos e fracos. Mas nós sabemos que a Tua graça é suficiente para reavivar o Teu povo, para trazer um avivamento verdadeiro, trazer e apontar uma vida com propósito na Tua casa, com propósito para a vida, Senhor. Não existem vidas sem propósito, Senhor amado. Existem vidas que não descobriram o propósito da sua existência.
mas que o Senhor hoje traga aos corações qual o propósito da vida deles. E nós sabemos que o fim principal do homem é de gozá-lo e adorá-lo para todo sempre. E que a gente possa fazer isso da melhor maneira possível, não de qualquer jeito, mas com excelência. Então, Senhor, trabalha no nosso coração, trabalha no nosso meio, para que realmente esse temor acenda e que a gente possa servir e experimentar as bênçãos da Tua aliança. Senhor Jesus, que o Teu povo escute Sua voz hoje e coloque isso em prática. É isso que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco. Se essa mensagem falou ao seu coração, nos ajude deixando o seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando. Deus abençoe sua vida.